Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a abundante graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. É sempre com muita alegria que eu, pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, venho através desse canal do YouTube orar por você, orar pela sua casa, pela sua família. Mas hoje, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus que diz o silêncio do céu. Preste atenção, ninguém gosta de esperar. Esse é um fato da vida. Entretanto, outro inexorável é que há muitas coisas pelas quais temos que aguardar pacientemente. Não compreendemos porque as promessas de Deus para nós parecem algumas vezes tão demoradas. Por que o Senhor nos faz esperar? Olhamos ao redor e vemos os outros que já receberam sua bênção, enquanto ainda aguardamos. Vemos até os incrédulos recebendo bênção e nós perguntamos: o que há de errado conosco? Pela graça, gostaria de compartilhar algo sobre isso. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que receberam a bênção depois de esperar. Preste atenção. O primeiro deles, a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: o Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Precisamos atentar para o fato de que Lázaro não era uma pessoa qualquer, mas era alguém que o Senhor particularmente amava. Estava certamente de uma maneira inteligente a orar, declarar ao Senhor que nós somos amados, por isso Ele não pode esquecer de nós. O Senhor amava estar na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Eles viviam em Betânia, o que significa casa pobre. É maravilhoso saber que o Senhor ama estar na casa do pobre. Na casa de Lázaro, em Betânia, o Senhor se sentia em casa. Sabemos que Ele habita em nós, mas Paulo ora em Efésios capítulo 3, verso 17, para que Cristo habite em nosso coração pela fé. O que ele orava, na verdade, era que Cristo se sentisse à vontade em nosso coração, que Ele se sentisse em casa realmente. Todavia, apesar de amar Lázaro, surpreendentemente, o Senhor decidiu demorar ali, onde estava por mais de 2 dias. Se Ele amava Lázaro, só podemos concluir que esse foi um ato de amor. Porque amava tanto Lázaro, Marta e Maria, decidiu demorar para chegar a Betânia. Em João, capítulo 11, verso 4 e 6, ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Oh, que amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente. Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O Senhor demorou a chegar para que eles pudessem ter a revelação dele que ninguém mais teve. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Ele nem havia morrido, mas já era a ressurreição. Maria Madalena foi ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Ela o amava, mas não tinha a revelação de Maria, de Marta e de Maria. Talvez elas tivessem sido chamadas para ir ao túmulo, mas puderam dizer: não adianta ir lá, ele ressuscitou naquele dia. Elas souberam de algo que os outros só aprenderam depois. Nós hoje somos homens e mulheres ressurretos, vivendo em corpos que um dia morrerão. Nós já nascemos de novo em nosso espírito, por isso temos a vida eterna. Não há mais morte para nós, apenas somos transferidos para a presença de Cristo na glória, quando o nosso corpo morre. Se o Senhor tivesse ido curar Lázaro enquanto ele estava doente, teria sido maravilhoso, mas ir ressuscitá-lo depois de 4 dias foi incomparavelmente mais glorioso.
Essa é a razão, porque às vezes ele parece demorando. Ele quer nos dar algo ainda mais maravilhoso. Certamente não compreendemos a circunstância, quando a promessa parece que não se cumpriu, mas precisava perseverar e crer que somos amados e que Ele está preparando para nós algo mais glorioso. Eu queria te falar também sobre a espera de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Ele disse: eu farei de você uma grande nação. No entanto, ninguém pode ser uma grande nação sem uma posteridade. E Abraão não tinha filho nenhum. Nesse tempo, Abraão tinha 75 anos e a sua esposa 65. Coloque-se no lugar de Abraão por um instante. Você está esperando ano após ano a manifestação da promessa de Deus. Ele teve que esperar 24 anos. O próprio Deus havia aparecido e feito a promessa. Mas os dias se tornaram meses, os meses anos e os anos décadas. A palavra de Deus não diz, mas é plausível imaginar que Sara chorou muitas vezes sem entender a demora. Talvez ela tenha questionado Abraão muitas vezes, dizendo: o que está acontecendo, Abraão? Será que há algo errado conosco? A cada lugar que eles iam, as pessoas falavam do assunto e eles certamente estavam sempre rodeados de mulheres grávidas. Para eles, porém, o céu estava em silêncio. O diabo vai procurar sempre transformar o tempo de espera num tempo de questionamentos a Deus. Se a sua fé é clara a respeito do Pai, então ele vai lançar acusação na sua mente dizendo: você não recebeu ainda porque há algo errado na sua vida. Deve haver algum pecado escondido, ou você deixou de fazer a vontade de Deus em alguma área. Se não há nada de errado com você, então o problema deve ser o seu cônjuge. Quando aceitamos a acusação, afundamos na autopiedade e na incredulidade. Passamos a acreditar que somos ouvidos por Deus baseado nos nossos méritos e não na sua graça. A melhor maneira de enfrentar o tempo de espera é declarar constantemente que você é amado. Diga: eu sou especial. Você está preparando algo especial para mim porque Ele me ama. Eu sei que vem pensamentos negativos na sua mente. Não fale de tais pensamentos. Fale de forma positiva e cheia de fé na promessa de Deus. Talvez Abraão se sentisse acusado por não ter respondido rapidamente ao chamado de Deus. Quando o Senhor o chamou, ele disse para deixar toda a sua parentela. Mas Abraão resolveu levar consigo seu pai, Tera, e seu sobrinho Ló. Interessante que o nome Tera significa demora em hebraico. Deus esperou até que Tera morresse para falar novamente com Abraão. Depois que a demora morreu, então o Senhor falou. Porque havia fome na terra, Abraão resolveu descer ao Egito e ali mentiu sobre Sara, dizendo que era sua irmã. Por isso Faraó tomou posse por esposa. Faraó, porém, ficou sabendo que Sara era esposa de Abraão e o despediu com um presente. Certamente foi ele que lhe deu a Agar, uma egípcia, para que seja sua escrava. Isso resultou depois numa outra coisa ruim. Nada disso, porém, foi impedimento para Deus fazer. Não era razão de demora. Deus queria dar a Abraão e a Sara uma revelação de si mesmo, que ninguém mais tinha. Havia muitas mulheres cheias de filhos ao redor de Sara, mas nenhuma delas tinha a revelação de Deus que Sara tinha. Se você é mulher e não tem filhos, creia na promessa de Deus, nas Escrituras. As mulheres estéreis que esperam no Senhor sempre gerarão campeões. Sara gerou Isaque, esposa de Manoá, gerou Sansão. Ana gerou Samuel e Isabel gerou João Batista. Quando Sara estava com 90 anos, mais uma vez o rei quis se casar com ela. Abraão novamente ficou com medo e mentiu. Mentiu que era sua irmã. O rei se chamava Abimeleque. Por causa de Sara, Deus fez com que todas as mulheres naquele lugar ficassem estéreis. Não é por acaso que esse incidente é narrado justamente no capítulo anterior, do nascimento de Isaque. Abraão orou para que mulheres estéreis tivessem filhos, quando a sua própria não tinha nenhum. Essa é a primeira menção de cura na Bíblia, quando o homem que não podia ter filhos orou pela cura de mulheres estéreis. Isso nos fala de um princípio poderoso. Gênesis 20:17. E orando Abraão,
Sarou Deus Abimeleque e suas mulheres e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. O inimigo quer que você se sinta como hipócrita. Orar por outros mas não é abençoado. Entretanto, essa é a maior sabedoria. Se você ainda não tem a manifestação da bênção na sua vida, encontre alguém necessitado e o abençoe com a mesma bênção. Continue orando pelos enfermos, mesmo quando você está doente. Não pare de orar pela prosperidade dos irmãos, mesmo quando você necessita de suprimento. Logo depois desse incidente, Sara ficou grávida. Ore pelos outros na mesma área em que você precisa. Pare de ocupar o mesmo tempo todo ao seu redor. A sorte de Jó foi mudada quando ele orava pelos seus amigos. Aleluia! Foi para isso que o Senhor me chamou, para orar pelos enfermos, para orar pelas irmãs que não podem ter filhos, para orar pela restauração de casamentos. Quero orar pelo seu José Coutrinho, pela Guiomar, pela Rainara, pelo Everson, pelo Celso e pela Amanda, pelo Ricardo e pela Marcela, pelo Ricardo, pela Érica, pelo Rubem Júnior e pela Aline Nogueira, pela Carol. Eu oro pelo Ricardo e Táfnis, Juliano e pela sua esposa, pelo Wesley e pela sua esposa, casais que querem ter filhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, estamos aqui, Pai, para te louvar, para te adorar, para exaltar o teu nome. Maravilhoso Deus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através desse canal, que precisam de um milagre, que precisam de uma provisão, que precisam de a restauração do seu casamento. Mulheres estéreis que não têm filhos. Eu oro, Pai, declarando amaldiçoada toda esterilidade. Em nome de Jesus, que haja uma unção de multiplicação sobre essa casa, sobre essa família. Que esse filho venha, para que a alegria dele seja completa. Eu declaro fertilidade. Em nome de Jesus, eu oro por cada casamento que está passando por luta, para que haja restauração. Pai, em nome de Jesus, manifesta graça, poder sobre cada uma dessas pessoas, que ainda esse ano, esse casamento seja restaurado, essa família tenha esse filho. Em nome de Jesus, eu profetizo que o melhor de Deus vai acontecer sobre a vida deles, em nome de Jesus. Quero, junto com você, fazer a confissão da palavra. Salmo 91, verso 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Diga, eu estou guardado pela mão poderosa do meu Senhor. Por isso eu estou sempre tranquilo e sossegado. Nele eu sou fortalecido, na força do seu poder, todos os dias da minha vida. E eu creio completamente no seu cuidado. Aleluia!